Olá, eu sou o Rui Carvalho e venho-vos mostrar o meu editor de bitmap. Eu fiz este editor hum, por causa de um projeto que eu tenho de trabalho. Fiz alguma pesquisa para fazer este editor e acabei por verificar que uh, é um editor bastante bom na medida em que é rápido, muito mais rápido do que outras classes que temos visto por aí. Ahm, Na medida em que processa uma imagem de tamanho normal em 60, 50 milissegundos, ahm, o que é bastante bom comparado, por exemplo, com ler pixel a pixel a cor de, 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 e percorrer a imagem toda. Isso demora uma eternidade. E isso tem algumas boas razões. Quando nós percorremos todos os pixels de uma imagem, aqui na classe do bitmap que tem no .NET Framework, e nós pedimos o getPixel, aquela função getPixel, ele traz uma estrutura color que é já em si uma estrutura bastante lenta. Porquê? Porque quando se carrega uma cor, tenta-se procurar se essa cor tem um nome, se é uma cor conhecida do sistema, se é uma cor web, e isso demora o seu tempo. E 99% das vezes não nos interessa. Eu não quero saber se a cor se chama blue, se chama yellow, se chama amarelo, se chama Maria. O que eu quero saber é qual é a componente de vermelho, de verde e de azul e o alfa, não é? A transparência. Se é uma cor de sistema, pá, paciência, não quero saber. Pronto. Então, nós quando fazemos o getPixel, para cada pixel carregar a cor é má ideia. E depois, sempre que fazemos uma chamada do getPixel, a imagem bloqueia os bits da imagem, vai buscar as informações do pixel e depois volta a desbloquear os bits da imagem. Isto então é que demora uma eternidade. Pronto, a razão pela qual eu fiz esta classe é precisamente por isso. Pronto, eu já comecei por aqui a escrever. Eu chamei à classe Bitmap Editor, podia ter dado um nome bastante mais original. Tem duas instâncias, não é? Duas variáveis. Fiz ali o construtor. No construtor peço a imagem de origem e pergunto se quer fazer uma cópia ou se quer trabalhar a imagem original. Depois aqui faço duas funções, não é? O lock data, não é? Bloquear os dados e desbloquear os dados, mas tentar fazer isso o mínimo possível. Eu para bloquear os dados preciso de um retângulo com o bitmap, não é? Então vou ali às variáveis e acrescendo o bitmap retângulo. Vou criar agora ali a instância no momento em que faço bloquear os dados com criar o retângulo com a largura e a altura da imagem. Então mando bloquear os bits da imagem e é isto que me retorna o meu bitmap data, que é a segunda instância óbvia daqui da classe. Pronto, o formato que eu uso é sempre o 32 bpp ARGB, é sempre com o alpha channel, é sempre 32 bits por pixel. Simplesmente porque é o formato mais abrangente. Este formato marcha tudo. Quando nós fazemos uma cópia de uma imagem e tentamos especificar o formato dos pixels, normalmente se não for o formato correto dá erro. Por exemplo, se eu tiver
sei lá, uma imagem com uma palete de cores e mandar e dizer que é 16 bits ou dizer que é grayscale, ele dá erro. Mas se eu disser que é este 32 bits ARGB, ele marcha com tudo. Todos os formatos convertem para este. Este é o mais abrangente e é como as coisas funcionam. É suficiente para trabalhar com todas as imagens. Pronto, então é assim. Depois aqui do nosso bloquear data e desbloquear data, os dados, não é? Eu vou processar o bitmap. Pronto, primeiro vou criar aqui uma mini variável, uma variável a dizer se está bloqueado ou não. Então quando faço lock, vou pôr o booleano true, quando faço unlock vou pôr a false. Vou também, suponho eu, no construtor pôr a false, não é? Quando crio um novo não está bloqueado. O retângulo também vou inicializá-lo, se bem que era escusado, porque ele é uma estrutura, já vem inicializado precisamente com isto que aqui está, é completamente escusado que eu acabei de escrever. E vamos então processar o bitmap. Ora bem, este object function é simplesmente uma forma de... ainda não me apetece escrever agora ali a função, fica para depois, eu faço isso depois. Pronto, então, quando eu processar o bitmap, não é? Quando mandar processar o bitmap, e é uma função pública, esta função é que eu consigo aceder, o que é que faço? Mando bloquear os dados e depois, no fim, mando desbloquear os dados. O bloquear os dados e desbloquear os dados são privados, ninguém consegue chamá-los, precisamente para não esquecer, precisamente para não ocorrer problemas. Então eu só consigo chamar este processar bitmap, né? E ele automaticamente, né, faz-me o bloquear e desbloquear uma vez só, de modo a que não faz isto para cada pixel, que é o que faz o getPixel da própria imagem. E então faço agora uma função privada que é processar os bytes da imagem, okay? Que aceita a mesma função. Pronto. Então, o que é que este processar os bytes da imagem vai fazer? Pronto. Se não está bloqueado, vamos lançar uma exceção. Porquê? Porque nós não conseguimos aceder aos bits da imagem se elas estiverem bloqueadas, dá erro. Então, eu estou a escrever ali a mensagem de erro em português, não é? No bom velho Tuga. Deveria se calhar ter escrito em inglês. Pronto. Uma exceção normal diz os dados da imagem não foram bloqueados. Agora, caso tenham sido bloqueados, não é? Não ocorreu exceção nenhuma, então o código é inseguro. Inseguro, ponto e vírgula. Porquê? Porque inseguro era se nós estivéssemos a fazer alguma coisa que não deveríamos. Por isso este inseguro é muito relativo. Não é inseguro, é seguro. Porquê? Porque o que eu estou a fazer não é nada do outro mundo. Não vai matar ninguém. Então, vou percorrer todos os pixels, não é? Vou percorrer primeiro toda a largura, toda a altura, desculpem. Toda a altura da imagem. Depois vou criar um apontador para cada uma das linhas, não é? Porque eu ao percorrer a imagem de cima até baixo estou a percorrer linhas e não colunas, não é? Quando o i é igual a 0 eu estou na primeira linha, quando o i é igual a 1 eu estou na segunda linha, por aí fora. Então, aqueles dados do bitmap data que eu obtenho quando faço bloquear lockbit, não é, da imagem, tem o scan 0. O que é este scan 0? O scan 0 é o ponto... Pronto, estou a espirrar. É o ponto onde os bits da imagem começam, e depois temos o stride, que o stride é o comprimento de cada uma das linhas. E então, eu para criar o apontador tem que ser o scan 0 mais o stride por cada uma das linhas. Então é i vezes o stride. Pronto, e é um apontador.
Depois, criei ali uma variávelzinha para saber qual é o índice atual dentro da linha. E então, para cada. Também era pronto, relativamente escusado. Eu podia ali no J fazer J mais igual 4, mas já vamos ver. Então agora eu vou pegar em 4 variáveis, não é? O A, R, G, B. E então vou começar a buscar os valores. Eu podia fazer isto por referência para não ter que fazer essas cópias, mas pronto, decidi fazer isto assim porque, para simplificar um bocado. E agora, qual é a ordem dos dados? Não é? Quando eu tenho um apontador para os dados do pixel, o primeiro valor que lá está é o B, é o blue. O segundo valor, o que vem a seguir, é o verde. O terceiro é o vermelho. E o quarto é o canal do alfa, não é? A transparência. E então, são 4 bytes que eu estou a ler. E daí eu ter que escrever no fim, ao adicionar ao current 4 de cada vez. Agora, se eu vou alterar estes bytes, não é? Convém ter repetir as mesmas 4 variáveis. Eu agora estou a dizer AO porque é o alpha out, o red out, o green out e o blue out. E então vou aplicar a minha função. Vou agora dizer assim, função, toma lá o ARGB e dá cá, não é? De fazer out, o AO, o RO, o GO e o BO. Pronto. Esta função é isso que vai fazer, seja qual for a função. Eu neste caso vou fazer uma função que converte a imagem para preto e branco, para tons de cinza, não é? Mas noutro vídeo a seguir farei um vídeo mais pequenino com mais funções, mais 2 ou 3 funções, a inverter as cores, depois veremos. Agora, depois de processar realmente os bytes, não é? Os bytes da imagem, vou voltar a escrever na zona da memória correspondente o resultado. E então escrevo pela mesma ordem, não é? Porque senão estou a trocar os canais do vermelho, do azul, do verde. Pronto, eu aqui cometo um erro. Eu agora estou a atualizar o current aqui. Eu deveria ter atualizado, como é óbvio, o current dentro do ciclo do J. Depois no final dá um erro e eu ando aqui à procura 5 minutos à procura do erro. E depois apercebo-me realmente que aquele current mais igual a 4 está no sítio errado. São coisas que acontecem. É um erro inocente, mas é um erro que poderá dar algum trabalho a descobrir. Porque no fundo o código está todo bem. Temos uma instrução no sítio, 2 linhas a seguir. Agora sim estou a fazer a estrutura da função, não é? Estou a fazer o delegate que diz assim, as funções têm que ser assim. Então, o delegate eu chamo-lhe processar o pixel, não é? Porque é pixel a pixel. Depois eu poderia fazer outro método de processamento, não pixel a pixel, mas neste caso é o mais simples, é pixel a pixel. Então, aceita 4 bytes de entrada e 4 bytes de saída, já falamos sobre isso. Toma lá o ARGB e dá cá o ARGB de resultado. Então faço aqui o delegate, é simples, não é? É só declarar. Claro que as funções que nós agora fizermos têm que ter, como é óbvio, esta estrutura, não é? E é isso que farei a seguir. Vamos agora mudar ali, já não é um object function, não é? E agora, se nós chegarmos à função, ela já não dá erro. Porquê? Porque esta função tem uma estrutura. Agora, eu quero que a função retorne um booleano, a dizer se processou ou se não processou, se tudo correu bem ou se não correu bem, e só se tudo correr bem é que eu preencho ali as variáveis.
É uma diferença mínima, não é preciso ser void, pode ser um booleano, não há problema nenhum, não há problema nenhum. Pronto, e agora começa a fazer a função converter para grayscale, não é? É um exemplo. Estou aqui em dúvida como é que é de fazer a nomenclatura, não é? E depois decido pelo camel casing. Então, converter para a escala de cinzas. Agora tenho que escrever as variáveis todas, ou seja, vou copiar o delegate, porque o objetivo do delegate é mesmo esse, é que fique com esta estrutura. E então, o que é que eu vou fazer para converter para a escala de cinzas? Bem, fazer a média. A média, isto é o meu método, pode não ser o método correto, mas é assim que eu faço. Faço a média das três componentes sem contar o alfa, não é? Estou a voltar aqui atrás. Faço a média do RGB, que no fundo que me dá a média do RGB. A média do RGB dá-me no fundo a luminosidade. Se forem todos 255 estamos no branco, se forem todos 0 estamos no preto. Então se nós fizermos a média e assumirmos essa média como sendo o nosso valor de cinzento, como é que nós obtemos o cinzento? Colocamos o vermelho, o verde e o azul todos iguais. Fica sempre cinzento, vários tons de cinzento. Temos 256 tons de cinzento. Então, agora, o alfa de entrada, de saída, é igual ao de entrada. Na transparência não se mexe. É isso que eu agora vou escrever. Fazer a média das cores, não é? E ali a transparência mantém. E a seguir atribuímos aos R's aos bytes de saída, ao R, G e B de saída, ali o AVG, não é? Que não é o antivírus, é o average, é a média. Então, cá está, Rout é igual, não é parênteses, é igual. Erros de ter ferrugem nos dedos a teclar. Copy-paste dá sempre jeito, mas é muito perigoso porque a gente esquece de fazer estas alterações e depois corre tudo mal. Pronto, temos a função de converter para a escala de cinzentos. Mas aquela função é a nossa funçãozinha privada que eu não quero que ninguém chame. Eu quero que o pessoal chame o processar o bitmap, não é? Que é a única função pública que eu consigo aceder. Então processa o bitmap. Então eu vou fazer aqui uma função com o nome lá, o Pascal Casing, não é? Convert to Grayscale, ali com C maiúsculo agora. E o que é que isso faz? Isso chama processar bitmap com o quê? Com este novo delegate processar pixel, não é? E é este aqui a nossa funçãozinha que nós vamos chamar. Pronto, ali o nosso Convert to Grayscale público não tem parâmetros, eu não preciso de pedir nada ao utilizador, não é? Converte para a escala de cinzas. Pronto, para já está feito o nosso editor do bitmap, é um editor muito simples. Estou simplesmente aqui agora a procurar uma imagem, não é? Estou a verificar se tenho aqui imagens decentes para fazer aqui um teste. Agora vou adicionar ali um picture box. E um botão, não é? Que é para ativar a nossa função. Alterar aqui as propriedades. Primeiro vou pôr aqui o auto size, mas isto sai fora e também depende do tamanho da imagem. Agora vou dizer zoom, faz zoom e o tamanho é o que eu quero, não é o que tu queres. Tenham em conta que isto é uma imagem de para aí de 800 por 600, uma imagem com tamanho pequeno. Acrescenta-se agora ali o nosso botãozinho para ativar as coisas e, como é óbvio, tem que ter um texto correspondente, não é? Clica aqui para ver pornografia, é precisamente o que acontece se nós clicarmos no botão. Então, se clicarmos no botão, temos que ver pornografia, e a pornografia é: vamos criar uma instância do bitmap editor. Qual é a imagem? É a imagem que está na picture box, não é? E agora, como é um bocado arriscado mexer numa imagem que está a ser mostrada
num picture box, poderá obter um erro, então vou criar uma cópia. Okay? Neste caso, mando clonar. O que é que eu vou fazer a seguir? Simplesmente chamo, converte para Grayscale. O que é que ele faz? Bloqueia bits, percorre todos os pixels, chama aquela funçãozinha, desbloqueia bits, né? E agora volto a atribuir a minha cópia ao picturebox1.image, né? Só que isto correu mal. Porquê? Porque eu no Bitmap Editor não tenho nenhuma forma de ir buscar a minha imagem de resultado. Então vou aqui no instantinho criar uma propriedade, não é? Um get assessor, um assessor get, de modo a que consiga chegar ao resultado, à imagem. Pronto, então a propriedade chama-se image, né? E traz-me realmente a imagem. Okay? Depois, picturebox invalidate, que é para dizer, é como quem diz, redesenha-te, né? Deixaste, o layout não está válido, atualiza. Para comprovar que realmente a classe que estou a fazer é simples e é bastante eficaz, então vamos lá buscar os ticks antes, os ticks depois. Os ticks, caso não saibam, é um valor longo que guarda os milissegundos desde que o dia começou no computador, ou seja, à meia-noite o valor do tick é 0, e começa a contar os milissegundos a partir daí. Então eu, quando preciso comparar tempos, ver quanto tempo é que demoro a processar qualquer coisa, não uso o date times porque é mais complicado, uso o tick count, o environment tick count, porque é mais simples, porque dá-me milissegundos, e normalmente a gente, quando até faz benchmark, digamos assim, dá jeito de fazer milissegundos. Pronto, 63 milissegundos, ou não sei das quantas milissegundos, e o resultado realmente é Grayscale, certo? Pois, errado. Errado porquê? Como eu não estou a atualizar aquele current mais igual a 4, ele está-me a alterar apenas o primeiro pixel de todos, e não se vê. Então, eu fiz aqui um corte, não é? Eu fiz aqui meia dúzia de testes, descobri que ele só estava a alterar o primeiro pixel, fui ali, então é aquela atualização do current, não é? Tem que estar dentro do ciclo. Pronto, e agora resultou, mas eu já tinha alterado, já não está a escrever no picture box, está a escrever no fundo da imagem. Voltamos aqui ao button click, não é? E vamos fazer picture box image, picture box invalidate, novamente. Isto foi o que tinha alterado durante no corte. Pronto, então resulta, demorou 60 e poucos milissegundos, converte realmente para a escala de cinzentos. E agora na segunda parte vamos ver mais algumas funções para processar.